Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos no 4º domingo do Advento, o último domingo antes do Natal, e acendemos a 4ª vela da coroa do Advento, que mostra para a gente que estamos totalmente inflamados de expectativa, de amor para receber o menino Deus. Estamos em plena novena do Natal, novena no sentido dos 9 dias que antecedem o Natal e que a liturgia nos faz ouvir palavras muito escolhidas, textos próprios para que nós possamos entrar dentro do mistério do Natal, compreender mais profundamente esse mistério que é tão fundamental na nossa vida cristã, pois é o início de toda a trajetória de Jesus na Terra e a história da salvação que nós até hoje celebramos e vivemos. Então, preparar-se bem para acolher Jesus significa preparar-se para estar com Ele todos os dias da nossa vida. Ele não nasce numa comemoração do passado para que esqueçamos depois até o ano que vem, mas nasce para permanecer conosco. A liturgia, portanto, nos ajuda a compreender esse mistério. E o Evangelho de hoje traz como personagem central José, o esposo de Maria. São Lucas e São Mateus, que são os evangelistas que narram a infância de Jesus e a história de José, narram o mesmo fato, mas de modos diferentes. Para São Lucas, a importância toda é dada a Maria, na anunciação do anjo, aquele quadro que conhecemos tão bem, do anjo que diz a Maria: não tenhas medo, achaste graça diante de Deus. São Mateus se refere a José através de um sonho em que o anjo lhe diz: não tenhas medo, José. Realmente, nós somos medrosos por natureza, todos nós. O pecado nos fez ter medo de Deus, nos fez ter medo da vida, nos fez ter medo de buscar a virtude. E por isso, muitas vezes, vivemos retraídos diante de Deus. Ele quer se aproximar de nós. Por isso, a primeira palavra do anjo, tanto para um quanto para outro, é: não tenha medo. São Lucas, acentuando a história de Maria, nos mostra que ela concebeu sem a presença de José, ou seja, o seu filho é inteiramente divino. Porém, ele acentua que ela, Maria, com o seu sim, lhe deu a carne humana para que ele fosse inteiramente humano. Assim a gente tem, já desde o início, a visão de Jesus como um filho de Deus, mas ao mesmo tempo homem perfeito. Assim como o primeiro homem concebido, não através de um homem, mas através do próprio Deus, Adão, e que deu a história do pecado, assim o novo Adão, Jesus Cristo, é criado não através de um pai humano, mas através da ação do próprio Deus, ou seja, é a nova criatura, é o novo homem que vai criar uma nova humanidade. Jesus está presente no relato de Lucas, portanto, essa realidade fundamental da nossa fé.
Jesus, Filho de Deus, homem perfeito. Já Mateus, que tem como público mais o mundo judaico, ele acentua os valores judaicos. José é aquele que na linha, desde Abraão, passando por Davi, chega até Jesus como pai adotivo. São Mateus descreve de uma forma muito completa a figura de José. Primeiro, como um homem ligado à sua história do passado. Ele é filho do povo judeu, porém, ele é justo. José, aquele que é justo, recebe a notícia de Deus de que a sua esposa está grávida sem o seu conhecimento, sem a sua ação. Portanto, parece, num primeiro momento, a José uma história de traição, uma história que ele deveria, pela lei judaica, levar Maria a uma denúncia que levaria à morte. Porém, amando a Maria e, sobretudo, superando a própria justiça, José decide que não vai denunciá-la, vai sair da história para que ela possa ter a sua criança e não morrer. José aqui já aparece um pouquinho semelhante a Jesus, aquele que supera a lei pela misericórdia, pelo amor. E assim, José pensa abandonar Maria em segredo. Porém, a ação de Deus, a mensagem de Deus, o anjo de Deus vem dizer a José qual é o seu papel importantíssimo nessa história ao receber Maria. Ele será aquele que guardará o Filho de Deus e sua mãe. Ele será aquele que protegerá esse mistério, primeiro com a sua dúvida, que é muito humana, depois com a sua aceitação total da vontade de Deus, mostrando o seu lado justo. Justo quer dizer ajustado com a vontade de Deus. José. É assim que São Mateus mostra essa figura incrível, José, que fala tão pouco, mas ao mesmo tempo diz tanto a respeito do mistério da encarnação do Senhor. E ele, de certa forma, hoje, neste Evangelho, representa todos nós. Nós também temos dúvidas, nós também vivemos muitas incertezas com relação à fé, mas somos visitados pela graça de Deus para que nosso coração acolha a vontade de Deus integralmente e Jesus possa nascer no nosso coração. Assim, José nos representa hoje como alguém que é justo, fiel à vontade de Deus e pronto para acolher a sua palavra. O anjo traz uma palavra divina, assim como Maria é a mãe da própria palavra, do verbo de Deus que vem ao mundo. José aceita essa sua função e a exerce com todo o amor, com toda a precisão, protegendo o menino, não só na hora do seu nascimento, pobre em Belém, como também no momento em que deve fugir da ira de Herodes, como em todos os momentos onde José esteve presente, sempre ao lado de Maria e de seu filho Jesus. José, portanto, nos permite hoje entender que ele é verdadeiramente um pai. Assim ele tratou Jesus, dando a ele um nome. O anjo pede que ele adote juridicamente o menino, dando um nome, e já oferece também esse nome, Jesus, que significa Deus é Salvador. Todos os nomes na Bíblia têm um significado importante quanto à missão daquele que recebe o nome. Jesus, então, é Deus que salva. Mas, ao mesmo tempo, o anjo anuncia que Jesus terá um nome, aquele já predito pelo profeta Isaías, será Emanuel. E Emanuel também tem um significado, Deus próximo de nós. José, quando acorda, prontamente faz aquilo que o anjo pediu. E assim, a história de Deus pode passar, ir adiante, crescer nos nossos corações. Tanto o sim de Maria,
como o sim, inicialmente sofrido de José, mas abraçado inteiramente, são para nós o modo melhor para a gente acolher Jesus que vem, dando o nosso sim para que ele venha fazer parte da nossa vida, que o Natal seja realmente um acontecimento que nos transforma e nós possamos viver profundamente esse mistério. Tenhamos todos um bom Natal, que a graça de Deus abra os nossos corações, na nossa família, no nosso meio, na nossa comunidade da igreja, para que o Natal se torne realidade em todos nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.